João é o quarto livro do Novo Testamento, é chamado o Evangelho da Igreja, é o Evangelho do Espírito Santo. Por quê? Porque é o que mais fala do Messias, de uma maneira clara, que fala da ação do Espírito Santo. João 10, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é o pastor das ovelhas? Tá certo. Mas diz que o pastor entrou pela porta. No versículo 7, e assim, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Diz, olha o que ele está dizendo: todos quanto vieram de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Mas se ele é a porta, como é que ele entrou pela porta? Calma. Ele é a porta para entrar no curral ele é a porta para entrar no reino de Deus. Para entrar no curral das ovelhas, que é o mundo, entenda bem, Jesus entrou pela porta, que é nascimento de mulher. Sabia disso? Uma das coisas que mais o diabo detesta é a pessoa entender que Jesus era o próprio Deus no nosso meio. Que Jesus não era um homem especial, não era, entenda bem, um anjo especial, não. A Bíblia fala aqui no livro, o livro do Evangelho é muito importante para nós. No capítulo 1 ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Natal, o que é comemorado? Nascimento de Jesus. Claro que ninguém sabe o dia, né? Mas entenda bem, é comemorado isso, nascimento. Então Jesus fez carne e habitou entre nós. Então é exatamente isso. Jesus, entenda bem, ele é Deus conosco. Então ele não poderia vir nesse mundo como Deus, ele tinha que vir como homem. Houve um embate numa sinagoga em que ele estava expulsando o demônio de um homem. Vamos ver isso aqui em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 31 em diante. Lucas 4, 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Sempre digo isso, a parte tônica, forte do ministério de Jesus era o ensinamento. Onde ele chegava, ele ensinava a palavra de Deus. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem, atenção, um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. A Bíblia mostra bem claro tudo no singular aqui. E este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Era um homem que tinha um espírito de um demônio, e vejam só o que ele diz aqui: que temos nós contigo, falou no plural. Por quê? Representando o inferno. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Você não pode estar aqui. É muito fácil, você é o Santo de Deus, é o Deus, né, o separado. Quer dizer, você não pode estar aqui, você é de Deus, você não pode estar nesse mundo. Jesus não retrucou. Quando você tem a verdade, você não debate com ninguém. Se for mentira, se for verdade, você tem que se arrepender. Mas se não for, já viu alguém dizer que falem de mim, falem mal, mas falem de mim, mas não é verdade. Você não tem que ficar. A Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender. Não precisa ler, 2 Timóteo 2, 24. Para você não ficar batendo boca com os outros. Mas ele falou mal de mim, ele falou a verdade. Não. Então por que você está se preocupando? Se for alguma coisa que tem que ser com essa autoridade, com essa autoridade. Mas você não tem que ficar batendo boca na internet, nessas coisas, não. Nem publicamente, nem em lugar nenhum. Nada, não tem que entrar. A Bíblia diz, segundo Efésios 6,12, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então você não tem que ficar se ofendendo com as pessoas, brigando. Por quê? Porque Jesus não brigou com o homem. O que ele fez? Sabia que era o demônio. E Jesus diz assim, e Jesus repreendeu, dizendo: cala-te, sai dele, é um mentiroso. Cala-te, sai dele. O demônio, andando por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Jesus usou a autoridade dele, que ele sabia quem ele era. Então o diabo queria mostrar o espírito imundo, ele queria mostrar que Jesus não estava legalmente nesse mundo, porque sendo
Deus, ele não podia estar aqui, mas esse mundo é do homem, mas ele entrou pela porta. Como é que ele entrou pela porta? Nasceu de Maria. Foi a única virgem que engravidou, entenda bem. Hoje até uma virgem pode engravidar nesses métodos, né, normais, vamos dizer, diferentes hoje, mas naquela época não. Então não tem esse negócio. Entrou, foi obra e graça do Espírito Santo, que foi colocada a semente no ventre de Maria. Então ele nasceu dessa maneira. Quando eu disse que o diabo é o que mais detesta, veja lá no final. Nós vamos para João, mas não é João Evangelho não, 1 de João, capítulo 4, versículo 3. É lá no finalzinho da Bíblia. 1 de João 4, 3. 1 de João 4, 3. Eu estava lendo outra coisa aqui, né? Servo nunca. 4, 3. Diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem cá não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, que já ouviste que há de vir e que já está no mundo. Aí o 2, nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Então, o que mais o diabo detesta é isso. Você lembra que o crente antigo tinha mania assim: o sangue de Jesus tem poder? Lembra disso aí? Porque ele quer dizer assim: o sangue de Jesus tem poder porque foi um homem, Jesus veio como homem. Entenda? Até o missionário conta que um pastor tradicional tinha costume de expulsar demônios no ministério dele, mas era um homem que conhecia essas escrituras, um homem de Deus. E ele estava num culto como esse, no meio do culto o demônio manifestou. E ele, no jeito tradicional: o sangue de Jesus tem poder. O demônio colocou a mão na cintura e seu pastor, mas o meu sangue também tem muito poder. Mas o pastor era um homem de Deus, conhecia ele. Cala-te, mentiroso. O único Espírito que se fez carne e habitou entre nós foi Jesus Cristo. É o único que fez carne, pessoa humana, foi o único. Os anjos aparecerem em visão, mas logo eles desapareciam. Entenda bem? Ele não nasceu de ninguém, não. Jesus nasceu da carne também. Entenda que ele nasceu, entenda bem, de Maria. Ele teve que se fazer homem. É a coisa que mais o diabo detesta. Então Jesus entrou pela porta, no curral das ovelhas, que é o nascimento de mulher. Para entrar no reino de Deus, você tem que entrar pela porta, que é ele, Jesus. Por isso que ele disse: ele é a porta. Mas vamos voltar no João, tem mais coisa forte, pessoal. Então ele diz assim, capítulo 10, versículo 2, ele está dizendo que ele é a porta, e ele vai falar mais para nós. E ele diz, versículo 3, o porteiro abre, olha que bonito, e as ovelhas ouvem a sua voz. Meu irmão, ouve a voz dele, e chama pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora: Zaqueu, desce depressa. Ele me conhece você. Quando você quer realmente se encontrar com ele, tem um encontro, que viver com ele. Mas o bonito aqui, a ovelha ouve a voz do Senhor. Quando não é a voz do Senhor, é diferente. Depois só pode até usar a Bíblia. Eu lembro de muito tempo, um cidadão, e era bem astuto, né? Ele gostava muito de citar versículos da Bíblia, mas a Bíblia da vida estava totalmente contrária à palavra de Deus, mas na conversa queria se passar como mensageiro, porque o mensageiro de Deus, ele fala a palavra de Deus. E às vezes a pessoa vem citando versículos para você, entenda bem, mas são vazios, destituídos de unção. Você entende que aquilo não é de Deus, está falando por falar, e numa hora ele cai em contradição, porque o diabo não se firma na verdade. Então a ovelha, quem nasce de novo, ouve a voz dele, aprende. Eu falei que na internet você pode procurar isso, deve ter algum vídeo que a pessoa colocou, muito inteligente. Foi não sei qual é o país. E ele assim: olha, veja como é que é. Aí está lá um pessoal turista visitando fazenda, criação de ovelhas. Aí ele diz assim: mexe, fala com as ovelhas, o que vocês quiserem. Aí a ovelha, e eles começam: ovelha, vem cá, E as ovelhas nem se mexem. Você quer ver agora? Aí o pastor dá as ovelhas: as ovelhas, na mesma hora. Aí ele diz assim: elas vão tudo para aquele lado lá. Porque a ovelha ouve, e assim é o Senhor, irmão. Nós nascemos de novo, nós passamos a ouvir a palavra dele. Como é que é isso? Lembra do que eu falei da senhora, a irmã do pastor, que foi desenganada? Ela disse: não é o problema dela morrer, ela é de Deus, entende? Mas peraí, ela conhece a palavra, disse: não aceito, em nome de Jesus. A mesma coisa: mas por que você não vai falar nada? Aquela pessoa falou mal de você. Não, porque a Bíblia diz, quer dizer, o meu Senhor diz. Quando falar a Bíblia, é o meu Senhor. Essa é a voz do Senhor. Alguém disse: fala comigo, Deus. E Deus diz: leia a Bíblia.
Deus quer falar com você, aqui está. Então você ouve a voz do Senhor quando? Quando você é tentado. Não só quando vem uma doença, vem um mau pensamento, pecaminoso, não, eu sou morto para o pecado. Você não ouve a voz da sua, nem a sua carne, nem mesmo, entenda bem, a tentação do diabo. Você diz, não, eu sou morto para o pecado. Amaldiçoar esse desejo, em nome de Jesus. Você ouve a voz do Senhor. Como o medo vem, não, está amaldiçoado esse medo. Deus não me deu o espírito de medo. Você ouve a voz do Senhor. E a voz do Senhor, pessoal, a Bíblia diz, eu vou voltar já, Salmo 93, olha que coisa forte que vai dizer para nós aqui. Isso, diz assim, olha só. Os rios levantam os seus ruídos, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas, diz aí, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Quer dizer, vem a tentação que for, você não perde a paz, você não entra em desespero de maneira alguma. Por quê? Salmo 29, versículo 3. A voz do Senhor ouve sobre as águas. Quer dizer, o diabo pode fazer o barulho que for, entenda, pensa o barulho das águas. É tão forte, viu? Já foi em cachoeira uma vez, alguém aqui? Quem já foi em cachoeira aqui? Quem foi já sabia. Você vai ficar pertinho, você não ouve nada. Se for falar com alguém, o quê? Lembra aquele desastre que teve, aquela tragédia que teve? Não sei se vocês lembram que viram na internet, que as pessoas falam, uma pessoa que está, ei, sai daí, sai daí. A pessoa olhava e não entendia, porque eles estavam muito perto da cachoeira, era um barulho muito forte. E as pessoas tentaram avisar, notaram que já tinha desprendido um pico lá, um negócio de pedra, já tinha caído, eles não tinham visto. E a pessoa no outro barco, num desespero tremendo, ela começou a gritar, ei, sai daí, tentando a pessoa, até rindo, ela não escutava, coitado. Quando viu, veio aquela avalanche lá em cima delas, coitado. Que tragédia que aconteceu. Porque o barulho é muito forte, mas aí está dizendo aqui, a voz do Senhor ouve sobre as águas. Lembra que o Salmo 91, o diabo faz um barulho tremendo, mas aí você não deixa aquilo te impressionar, aquilo ensurdecer você, aquilo roubar a sua paz. Não, você ouve a voz do Senhor ouve sobre as águas. Você ouve naquela tentação que a mente está agitada, tomada pelo pavor da morte, como o caso, poxa, olha, o câncer já tomou conta do fígado. Falou para a irmã, falou para a filha, disse, olha, eu sinto muito, vocês vão levá-la para casa, tem uma morte digna com a família e tudo, mas o câncer já tomou um negócio de uma semana, já tem algum tempo. E hoje o pastor está dizendo, o fígado dela está praticamente restaurado. Quer dizer, ela ouviu a voz de Deus sobre as muitas águas. Às vezes é um filho, todo dia chega em casa, está ele bêbado. Todo dia chega em casa, ele está drogado. Não é fácil. É vergonha. A Bíblia diz, eu até citei na oração, que a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do vento, seu galardão, um troféu. Estamos aí, Copa do Mundo. Puxa, o time campeão, o que o time faz? O capitão levanta a taça e mostra para todo mundo, né? A federação daquele país coloca em exposição. Quando chega no país, eles vão em cima do carro de bombeiros, trio elétrico, sei lá o que é, né? E quer mostrar para todo mundo. Assim devia ser o nosso filme. Uma vez, até escondendo, querendo falar. Quando alguém toca no assunto, a gente até muda de assunto. Verdade. Às vezes é o marido, a esposa, quer dizer, você devia ter, mas não tem. Às vezes é a sua vida, você não quer nem falar, amigo, não vamos tocar nesse assunto não. Mas por quê? Você não está tendo uma vida de galardão como deveria de ter. Nós temos que ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor diz mais. Diz aqui, versículo 4, é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade e autoridade. A voz dele é maior do que a voz de qualquer pessoa. Do que um demônio que disse, eu vou acabar contigo. Você vai pagar, você dá até risada. Um demônio falou com um missionário uma vez. O demônio falou, manifestou um demônio. Seu missionário, não queria ser uma pulga nas suas costas. Sabe, a pessoa não tem nem mesmo, mas se a pessoa fica arrepiada, não mostra nada. Maior é o que está em nós, irmão. Uma pessoa da feitiçaria, olha assim, você vai ver. Eu sou feiticeiro, vou levar seu nome para o terreiro. Assim, coitado de você, devia conhecer Jesus, rapaz. Que esse teu guia aí é um derrotado. Ele é o das 7 encruzilhadas. O meu é o Criador dos céus e da terra. Mas tem gente que fica, ai meu Deus, que isso? Não, mas é o chefe do cemitério, o que tem isso? É o dos 3 dentes lá, seja quem for, irmão.
Ele é aquele que gosta de usar uma roupa não sei o quê, uma gravatinha tal, cheio de bobeira. Maior é o que está em nós, não temos que ter medo dessas coisas, mas cristão às vezes tem. Mas por quê? Porque talvez não está sendo ovelha, ou não está entendendo o que é ovelha, que tem que ouvir a voz do Senhor, tem que ler a Bíblia, tem que prestar atenção na mensagem, tem que anotar, tem que levar a sério, entenda? É isso, hoje tem mais para você ainda. Claro, não dá para falar tudo num culto só. Aí, voltando para o João, vamos voltar lá. Depois eu vou falar mais, agora só vou dar uma entrada, que ainda tem vários cultos para acontecer dentro dessa mensagem. E ele diz então, versículo 3, quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante dela, não fica com medo não. Ele não vai deixar você sozinho não, ele não vai deixar numa furada. Tem gente que vem sentir você fazer uma coisa e depois deixar você lá sozinho, não é verdade? Você fica até decepcionado, mas cadê? Fulano não está aqui, a fulana não está aqui, não falou, né? Mas você não, o homem é falho, Deus não, ele tira você e vai com você, ele não vai te abandonar, e as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão estranho. Lembra que eu falei? A voz é diferente, irmão. Ele pode até querer imitar, aí vem o vereador, é bonito isso aí, vai ver. Ele faz a mesma voz, mas não é assim que fala, ele, mas quando vai o pastor, ele diz, não ouve o estranho, antes fugirão dele. Meu irmãozinho, porque não conhece a voz dos estranhos. Sabe que a voz está errada, porque a pessoa está se fazendo de uma coisa que não é. Aí mais, diz-lhes nessa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tomou, pois, Jesus, diz ele, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quando vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que você pensa logo, vida com abundância? Fala comigo rápido. Grana, né? Vida com abundância. Mas é muito mais do que isso. O que, pastor? É a própria vida de Deus. Eu vim para que tenham Zoé. Vocês tenham a vida de Deus, a vida do tipo de Deus. É essa vida que ele está oferecendo para você. A outra vida só mata, rouba e destrói. Pode até ter prazer, mas vai matar você, vai roubar você, vai destruir. O diabo não é amigo de ninguém. Satanás não leva ninguém para uma ilha de fantasia. O negócio dele é roubar, matar e destruir. Mas a ovelha ouve a voz do pastor. Isso não é por força nem por violência. Aí eu estou adiantando o que eu vou dar nos outros cultos para você. Estou só adiantando. Não é por força nem por violência, irmão. Isso é obra do Espírito Santo. Ele que dirige você em toda a verdade, João 16:13. Ele que ensinará todas as coisas para você. Tudo que você ouviu de Jesus, que é João 14:26. Aí você vai crescer, vai ser uma bênção. Então comece agora, eu sou ovelha. E se não é, seja. Basta você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas não é aceitar de boca para fora, é você crer no coração que Ele morreu pelos seus pecados. Mas eu não tenho pecado, nós já nascemos nele, irmão. Ninguém precisa fumar, beber para ser pecador. Nós reconhecemos então que Ele morreu pelos nossos pecados. Ele não se fez pecador, Ele se fez pecado. Aí ele se separou. Meu Deus, por que me desamparaste? Era eu, era você ali, os meus pecados. Só que ele venceu a morte e o inferno, que eu não tinha condições de vencer. Ele venceu por mim, ele venceu por você. Para quê? Para não conhecermos nem o inferno nem a morte. Aceita hoje. Aí eu creio. Então crê no coração, confessa com a sua boca e diga, bem, me salve, Ele vai te salvar. Aí quando você fechar os olhos, você vai para o céu. Se for servir a Deus nessa igreja, todo sábado tem aula do batismo. Aí você vem e participa da aula do batismo, depois do culto das 2 horas. Não, eu já estou indo numa igreja. Vai, quem salva é Jesus Cristo. Só não pode deixar de seguir a Jesus, irmão. E é hora de tomar uma posição séria. Amigo, mas eu ainda estou novo ainda vou ver. Os antigos diziam, para morrer basta estar vivo. Verdade. Eu estava vendo agora um homem que era milionário. Sabe qual a idade do homem? 30 anos. Morreu, dormiu, e o que aconteceu com ele? Não acordou, estava morto na cama. O pessoal foi buscar os servos dele, a pessoa trabalha num luxo tremendo, estava morto com 30 anos de idade. Não é milionário, não, bilionário. 30 anos. E se não aceitou Jesus? O dinheiro dele ficou para quem? Se for casado, para a esposa. Teve filho para os filhos. Se não tem para os pais. Se não tem pai, vai por lado, para os irmãos. Ainda vai chegar em alguém. Se não ficar, fica para o Estado. Mas alguém vai ficar e ele não leva um centavo. Esse é um homem muito poderoso,
Quando ele morreu, ele fez isso. Ele pegou desde onde estava o corpo dele até a sepultura e mandou espalhar toda a riqueza, tudo que ele tinha de ouro e prata. Naquela época a riqueza era de ouro e prata. Mas por que isso? O testamento dele já deixou. Quando morreu, eu quero. Mas para quê? Para todo mundo saber que ó, não adianta. Vai tudo até a porta da entrada, depois não vai comigo. Eu até brinquei uma vez, se enterrar com ouro, alguém vai desenterrar na madrugada para pegar o ouro. A minha mãe que tinha umas histórias antigas, esse pessoal antigo tem umas histórias antigas para contar. Olha que eu estou com 64, estava com 93. Contava, né, que o cidadão, a pessoa morre com dente de ouro, tinha que se usar muito de ouro, ele está lá no carro. Aí alguém olhou, Aí à noite vão visitar o túmulo, irmão, para quê? Para tirar o dente. Então a pessoa vai, então leva a pessoa, leva e capa de, não vai levar nada, irmão, é verdade. Um rapaz falou, isso foi depoimento dele, não vou citar o nome dele não, mas o depoimento dele, que ele trabalha no negócio de funerário, que trocava a roupa das pessoas e tudo, ele disse que às vezes dava até cueca nova. Ele disse, para que o morto quer uma cueca nova, irmão? Quem vai olhar? Alguém ouviu o depoimento de um rapaz que era até jogador de futebol. Ele disse, para que eu vou colocar a coisa? Ninguém vai ver nada, eu vou ficar com ela. Bem, que falaram lá fora, não sei até onde. Mas o que eu estou dizendo? Amigo, é agora. A decisão é, quando você for, você vai ter eternidade linda com Deus. Toma a decisão hoje, que você viva aos 100 anos, 120 anos, que vá até mais, não sei quanto, você bata o recorde, entre no Guinness, o que for, mas entre no livro da vida. Garanta o seu nome, não importa a idade, agora é a hora.